Senhor. Estou muito feliz por poder estar aqui convosco nessa noite tão maravilhosa. É um prazer rever o pastor Laniminé, juntamente com esse ministério abençoado. Tem muitos anos que eu não venho aqui. Acho que eu vim aqui quando o senhor estava iniciando. Quando o pastor Souza jubilou e a jubilação, e o senhor assumiu aqui esta obra. 20 anos, né? É mais ou menos isso mesmo. O Senhor nos levou para outra direção, estamos ali há 15 anos trabalhando à frente da Assembleia de Deus, com a sede na cidade de João Neiva, e aprove ao Senhor retornarmos a esta casa, em um tempo muito oportuno, uma noite maravilhosa. Como Deus está atuando aqui hoje através dos louvores. Eu não contive as lágrimas diante de tudo que eu já ouvi aqui nessa noite. Os louvores têm tocado o coração de Deus e tem sido um refrigério para as nossas almas. Vamos então ler a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A partir do versículo 30. Eu sou apaixonado por orquestra, irmãos. Que bom ter vocês aqui tocando. Coisa linda. Quando eu tinha 15 anos, eu tocava trombone na banda de música da igreja de Iuna, onde eu passei a minha adolescência e juventude. Depois eu parei, vamos dedicar ao ministério da palavra e não tem mais, né? Mas é bom ver vocês tocando como vocês adoraram a Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram:
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Podemos assentar glorificando a Jesus. Nós vamos falar hoje sobre as características do altar de Elias. Israel estava vivendo um tempo de apostasia. Eles haviam abandonado a lei de Deus, os seus mandamentos, seus preceitos, seus princípios. Tudo isso motivado pela liderança de Acabe sob influência de Jezabel. Acabe estava no trono, mas quem mandava era Jezabel. E algumas ações foram promovidas por esse mau rei. Dentre as ações promovidas por ele foi a perseguição aos verdadeiros profetas de Deus. Os profetas naqueles tempos começaram a ser perseguidos, serem mortos, serem presos, e aqueles que fugiam da morte se escondiam em cisternas e eram alimentados por Obadias, com pão e com água. Ser profeta nos dias de Acabe era um chamado para a morte. Ser profeta naqueles dias era colocar a própria vida em risco. Uma vez que os profetas estavam sendo perseguidos, presos, mortos, restaram, na verdade, poucas pessoas que ousavam falar em um nome do Senhor. É tanto que quando nós lemos a história desse grande homem, que nós vamos falar um pouco sobre ele, Elias, em algum momento do seu ministério ele achou que ele estava só. E isso, quem nunca passa por isso? Quem nunca se sentiu só em algum momento? Mas Deus nunca nos deixa só. Só parece, mas Ele nunca nos deixa só. É porque às vezes a pressão é tão grande que você só consegue enxergar o que os seus olhos estão vendo. Mas quando você começa a caminhar por fé, você vai ver diferente. Quem caminha por vista só vê o que os olhos mostram. Quem caminha por fé enxerga com as lentes do Espírito Santo. Mas você vai observar que havia poucas manifestações daqueles que propagavam a palavra de Deus, porque era colocar a vida em risco. Havia uma perseguição, logo o culto ao verdadeiro Deus foi sendo aniquilado, foi sendo deixado de lado, e o culto a Baal e a Azera foi promovido em toda aquela nação. E é importante ressaltar que os adoradores, os devotos de Baal, acreditavam que Baal era o que fazia chover, era aquele que dava a colheita, era aquele que fazia ter o fruto da terra, era aquele que fazia as árvores florescerem. Eles tinham a confiança que se o ano foi bom, porque Baal nos abençoou. Se o celeiro estava cheio, era porque Baal havia prosperado eles. Logo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó já não era mais cultuado naquela terra. Os profetas estavam escondidos e poucas pessoas falavam em nome do Senhor. Exatamente dentro desse cenário, dentro desse contexto, que Deus levanta Elias. Nós não sabemos quem era Elias antes disso. Nós não sabemos quem é o pai, quem é a mãe, não há um relato de sua genealogia. A única coisa que a Bíblia fala, Elias o Tisbita. Esse termo Tisbita é um termo que há várias teses. Nós não vamos nos prender nessa tese. O que significa Tisbita? Se é de Tibé, ou se era um codinome, não. Ou se era uma referência à família. Só diz isso, que ele era Elias o Tisbita.
Alguém disse que ele era um homem do campo, mas era um homem que estava no anonimato. Ninguém sabia quem era Elias. Ninguém conhecia este homem de traje rústico, um homem que, quando aparece, chega cheio de ousadia, e você vai observar que a ousadia dele não era sem motivo, porque ele se apresenta diante do rei em um nome do Senhor, lá no capítulo 17. E chega diante de Acabe com a seguinte palavra: vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Aí já começa a mostrar quem ele era. Ele não era conhecido dos homens, mas ele era conhecido diante de Deus. O Deus perante cuja face eu estou. Porque tem pessoas que é conhecida diante dos homens, mas não é conhecida diante de Deus. É conhecida no púlpito, mas não é conhecido no lugar secreto. É conhecido diante da multidão, mas não é conhecido no canto da intimidade com Deus. E Elias diz: vive o Senhor perante cuja face eu estou. Ou seja, ele conversava com Deus face a face. E a palavra dele diante de Acabe foi o seguinte: olha, não vai ter mais chuva e nem orvalho, senão conforme a palavra que eu tenho dito. E aqui eu tiro uma outra lição: o homem que vive diante de Deus, a palavra dele tem poder. Tem gente que diz: não, a sua palavra ela só tem poder se ela é proveniente de Deus. A palavra tem poder. A palavra que tem poder é aquela que é inspirada por Deus. Não adianta você querer falar por si só que não há nada. Quando você fala inspirado por Deus, o que Deus fala vira lei. E ele vela pela palavra dele para cumprir. E a palavra de Elias diante de Acabe não era apenas uma palavra qualquer, era uma palavra de desafio, porque Acabe tinha a crença que quem fazia chover era Baal. E Elias diz: não vai ter mais chuva e nem vai ter mais orvalho. Ele não estava dizendo que ia só parar de chover, não ia ter nem garoa, nem neblina. E ele fala e desaparece da presença do rei, porque tem hora de você aparecer e tem hora de se esconder. Está entendendo o mistério? Tem hora que você tem que se apresentar, mas tem hora que você tem que recuar. Há tempo para todo propósito. Naquele momento que ele se apresenta diante de Acabe, ele sai e diz a palavra que Deus prepara um ribeiro para ele beber água. Vai vir um tempo de seca, mas o profeta que profetiza, Deus dá água. Aleluia! Então não se preocupa, a crise que o mundo pode viver, vai viver, mas a igreja sempre terá o cuidado de Deus. Pode ter seca para todo lado, mas Deus sempre tem um ribeiro para aqueles que temem o seu nome. Se você crê, levante as duas mãos e dá brados de glória àquele que vive e reina. Deus prepara ribeiro, Deus prepara comida das maneiras mais improváveis. Deus manda corvo levar pão e carne para o profeta. E você não vê o profeta reclamando, ele não tem frescura. Às vezes Deus está mandando a providência e a gente está murmurando. Não se preocupa, a providência sempre virá. E não julgue da maneira que ela virá até você. Apenas receba, toma posse e agradece a Deus. Deus usa a couve, vai lá e alimenta o profeta e esconde ele. Porque depois que ele fala, acabou a chuva. Acabou as águas da fonte, até o ribeiro que ele estava bebendo, chegou um tempo que secou. E aí Deus diz: vai para Sarepta. E quem Deus vai usar para ele? A viúva rica. Quem Deus vai usar? A viúva pobre. Então não questione quem Deus vai usar para te abençoar. Da onde você espera que não vem. Da onde você acha que não tem, tem. E da onde você pensa que tem, não vai.
Quem você cria expectativa não te ajuda. E quem você não cria, Deus levanta. Aleluia. Você já viu? Deus fala, eu vou mandar providência. Aí você fala, não, aquela pessoa lá pode me ajudar. E quem você pensa que pode, não vai. E quem você pensa que não pode, você é surpreendido. Deus usa a viúva, alimenta o profeta, esconde ele 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. Você já imaginou o que é 3 anos e meio sem chuva? Eu estive no Nordeste, no Ceará, lá em Tabuleiro do Norte, em Olho d'Água da Bica, no Lagedão de Cima. Foi o nome do lugar que eu fui. E estava num período de seca. Boi morto, não tinha água no açude, não tinha água no rio, não tinha água na fonte. Para a gente levar água para casa, que a gente foi ajudar na missão, a gente tinha que andar cerca de 5 quilômetros e a água era da cor de Coca-Cola. Uma situação terrível. E eu fiquei imaginando, aquele período, eu fiquei 1 semana, foi tão difícil para mim. Agora pensa você viver 3 anos e meio, não tem chuva, não tem garoa, não tem neblina e não tem água na fonte. Deus estava mostrando para Acabe, quem manda no céu sou eu, quem manda na terra sou eu, quem manda a chuva sou eu, quem manda orvalho sou eu, quem traz colheita sou eu, quem faz o fruto da terra sou eu. Mas nem assim Acabe se rende. Existem pessoas que Deus cerca ele de todos os lados, mas ele não se dobra. Ele é quebrado no meio, mas não se rende diante do que Deus está falando. 3 anos e meio não há arrependimento na nação. 3 anos e meio não há conversão nacional. E não há movimento dos líderes para convocar a nação ao arrependimento. Existe uma coisa que a gente precisa estar atento, porque Deus trata com Israel como o povo dele, da mesma forma como ele trata com a igreja. Um dia um irmão chegou e questionou, pastor, por que tem gente lá fora que apronta e apronta, não acontece nada com eles? A gente pisa um pouquinho fora da linha, o negócio fica fechado. Olha, porque lá eles estão entregues às suas próprias paixões. E a pior sentença de Deus para o homem é como quando Deus entrega a ele a sua própria paixão. Deus deixa ele viver do jeito que ele quer viver. E aqui não, aqui você é filho. E quem é filho é açoitado. Deus corrige e castiga aquele que ele tem como filho. É por isso que você pisa um pouquinho fora da linha, Deus estreita mesmo, é lá no funil. E para quê que... E a maneira como Deus nos corrige é através do que nós chamamos de prova. Alguém conhece prova aqui? Tem alguém sendo provado? Tem, dá um glória aí, bem forte. Qual é o propósito da prova? O propósito principal da prova é nos trazer mais para perto de Deus. Esse é o propósito principal, fazer com que a gente chegue mais perto dele. O propósito principal da prova é esse. E quando a primeira prova vem, você não chega, Deus manda outra. Até você chegar no ponto que ele quer. E não tem jeito, depois que você é escolhido por ele, acabou. Não tem como fugir. Você já tentou desviar e não deu certo. É ou não é? Não adianta, você vai para o mundo não tem mais lugar para você. Eu sou criado dentro da igreja. O dia que eu tentei desviar, não deu certo. Eu lembro que eu estava com 16 anos, falei, não, eu vou provar o mundo. Eu sou filho de pastor. Falei, eu vou provar o mundo. E tal, e eu trabalhava numa fábrica de móveis. Aí nós fomos lá em Cachoeiro de Itapemirim entregar os móveis. Entregamos no bairro Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. Quando eu cheguei lá em Cachoeiro, aproveitei que o motorista falou, eu vou lá no centro, você me espera aqui. Falei, tudo bem. Fiquei lá vigiando o caminhão. Aí eu olhei um bar logo em frente e falei, é hoje. Hoje eu vou inaugurar o mundo, vou desviar. Vou comprar uma garrafa de cerveja e vou tomar. Falei desse jeito. Aí, quando eu cheguei no bar,
Olhei para o balconista, me dá uma Brahma. Ele falou, você quer o quê? Eu falei, eu quero uma Brahma. Não, para você eu não dou não. Aí eu falei, mas por que você não vai me dar uma Brahma? Você é crente, rapaz, toma vergonha na cara. Eu tô querendo voltar para lá, você vai vir para cá, você não vai vir não. Vai para casa, vai para a igreja e vai servir a Deus. Quando Deus te escolhe, acabou, não tem como fugir dele. Se subir no céu, ele está. Se tomar as asas das aves e habitar na extremidade do mar, até lá. Aleluia. Então Deus usa as provas para nos trazer mais para perto. Mas Israel não voltou. Aí acaba 3 anos e meio. Você vai observar que Elias novamente aparece para Acabe. E tudo que ele está fazendo é pela palavra. Você vê que a oração dele, Senhor, prove que segundo a tua palavra eu estou fazendo isso. Ele não estava agindo porque eu acho que tem que ser assim. Não, eu pensei que tem que ser desse jeito. Não, ele estava fazendo sobre a palavra de Deus. E tudo que você faz de acordo com a palavra dá certo. Tudo que você honra e prioriza a palavra funciona. Prospera, porque Deus só tem uma coisa que ele vela para cumprir, é pela sua palavra. Esse culto está acontecendo hoje porque a palavra de Deus está sendo honrada. O céu está aberto aqui porque está sendo pela palavra. Louvores pela palavra, instrumentista pela palavra, o altar exaltando a palavra. E o avivamento só acontece pela palavra. Quem pode levantar as mãos e dar um minuto de adoração a Deus pela sua palavra? Quem crê que pela palavra você vai sair daqui despertado, avivado, renovado, batizado, levantado. Aleluia! Aleluia! Pela palavra ele novamente se apresenta diante de Acabe. Aí Acabe olha para ele, você que é o perturbador de Israel? Ele falou, eu não. Quem está perturbando Israel é você, com a sua casa, que aboliu o culto ao Senhor e está levando toda a nação a cair na idolatria. Falou, mas vamos acabar com essa conversa? Vamos fazer o seguinte, você não crê no Baal, em Azera? Creio. Eu creio em Jeová. Eu creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos lá para o monte. Vamos fazer um sacrifício. O Deus que responder com fogo vai ser o Deus verdadeiro. É o verdadeiro Deus. Acabe olhou, coisa fácil. Elias está sozinho. Eu tenho 450 profetas de Baal e tem 400 profetas de Azera. 850 profetas no total. Ele é 1 contra 850. Só que os outros estavam com Baal. Elias estava com aquele que é Senhor nos céus e na terra. O Deus deles tem olho, mas não via. Tinha mão, mas não tocava. Tinha pé, mas não andava. Tinha boca, mas não falava. Mas o Deus de Elias era aquele que o salmista disse: aquele que fez o ouvido não ouvirá. É aquele que tem o poder de trazer à existência o que não existe pelo poder da sua palavra. Ele mandou e tudo foi criado. Então Deus com o seu servo é maioria. Quem crê que Deus está com você? Segure a mão desse crente bem pentecostal, aperte a mão dele, você nunca está sozinho. Diga, Ele está com você. Ele está contigo em todos os momentos. Ele está com você quando você está embaixo, está com você quando você está em cima, está com você com as portas fechadas, está com você com as portas abertas, está com você na alegria, na tristeza. Ele é o amigo de todas as horas.
Eu estou sentindo ele aqui. Pode adorar. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, adora em outras línguas. E quem ainda não é, enquanto você está adorando, recebe agora a presença do Espírito de Deus. Aleluia! Tudo que eu mais quero é te ver. Meu Deus! Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Enquanto Ele estiver com você, não temas. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da batalha, Ele sempre estará contigo. Diz: vamos subir o Monte Acabe, aceita o desafio. Vamos lá para o Carmelo. Os profetas de Baal prepararam todo o sacrifício. Foi um culto empolgante. Porque tudo que o mundo faz é empolgante. Ou eu estou mentindo? Não é glamuroso? Não chama atenção? Chama atenção. Faz um barulho muito grande. Mas é só barulho. Não tem essência. Não tem vida. Começa a clamar por Baal e nada. Se cortam, derrama sangue, se automutilam. E Elias está olhando de longe. Clama mais alto. Acho que Baal foi viajar. Estão se cortando e ficaram. O culto foi da madrugada até o meio-dia, irmãos. De madrugada até meio-dia e nada. Nada. Quando dá meio-dia, Elias falou: chega. Agora é comigo. Diz o texto que Elias falou: chegai-vos a mim. Ele chama todo mundo para perto. Ele traz o povo à unidade. Ele diz: eu quero fazer o culto, mas não quero fazer sozinho. Chega perto. Chega junto. Na obra de Deus ninguém trabalha sozinho. O culto é feito no coletivo. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Nós não estamos no meio da igreja para disputa, para ver quem é melhor, quem faz melhor, fala melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem ora melhor. Não, a vitória de um é a vitória do outro. É por isso que ele diz: chegai-vos a mim. Interessante, diz que todo o povo se chegou a ele. Ele chama e todo mundo chega. Então não espera o outro dar o primeiro passo, não. Dá você o primeiro passo para a união. Dá o primeiro passo para a comunhão. Ele dá e o povo vem junto. Quando você está na unção, você está na autoridade, ninguém impede. Ninguém. Chega junto. Pá. Falou: nós vamos clamar o Deus de Israel. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. O altar estava o quê? Ele diz: eu vou restaurar o altar.
Como está o seu altar? Como está o teu altar? Não, não é o do irmão, não, é o seu. É o seu. Nós temos uma mania, não, fulano tinha que estar no culto. Não, é você que tinha que estar aqui hoje. É você que Deus trouxe. Como está o teu altar? Não é hora de olhar para o altar do outro, é olhar próprio. Para si. Examine o homem a si mesmo. Seu altar. O altar fala da nossa vida. Fala de nós próprios. Então ele quer consertar o altar. Por que ele quer consertar o altar? Primeiro, existem algumas coisas que precisamos saber sobre o altar. O altar não é lugar de tratar pecado. O altar é lugar de entrega. Pecado se trata na cruz. Aleluia. Pecado se trata na cruz. Altar é lugar de entrega. Toda vez que você vê altar na Bíblia, tem oferta em cima, tem entrega em cima. E tem outra coisa ligada ao altar. A primeira vez que a palavra altar aparece na Bíblia foi quando Noé saiu da arca e ofereceu uma oferta suave a Deus. E Deus cheirou como um cheiro suave em sua narina. Quando ele entrega a sua oferta no altar, Deus estabelece aliança. Deus faz pacto. Então o altar é lugar de entrega e é lugar de Deus estabelecer aliança, pactos e promessa. Todas as promessas de Deus a Abraão foram firmadas no altar. Até o dia que ele entregou a sua oferta mais cara. Qual foi? Isaac. Depois que ele entrega Isaac para Deus, lá no Gênesis 12, Deus falou: eu te abençoarei. Deus não falou isso para ele? Agora, depois que ele faz a entrega cara no altar, Deus diz: eu te abençoarei muitíssimamente. Aumentou a dose. Lugar de entrega. Então Elias, ele não quer fazer uma oferta qualquer, ele quer consertar o altar, colocar em ordem, restaurar, para apresentar alguma coisa a Deus. Depois que ele restaura, ele levanta o altar com 12 pedras, representando as tribos de Israel, compromisso de Deus com aquela nação. Logo depois que ele levanta o altar em um nome do Senhor, o segundo passo dele foi colocar lenha sobre o altar. Lenha fala de unidade. Sabe qual é a maior dificuldade da igreja, queridos? É a unidade. É ou não é? É ou não é, irmãos? A unidade é mais profunda do que a união. A união é aqui, ó. Vem cá. Estamos unidos. Ó, unido. Isso é união. Agora a unidade é mais do que isso. A unidade, nós nos tornamos um. Ó, ele está aqui e eu também. Quem vê a mim, vê ele. Quem vê ele, vê a mim. Isso é unidade. Pastor Eibe Uber falou da unidade de uma maneira simples. Ele diz que a união é você pegar um saco de batata e colocar em pé. Isso é união, as batatas tudo junto. Agora, a unidade é você pegar aquelas batatas, cozinhar todinha e amassar. Todas aquelas batatas se tornarão uma só. São fundidas uma na outra. São diferentes, mas se tornaram uma. Havia diferença, mas acabou através. Entendeu? Aleluia. Tem lenha aí no altar? Tem.
Ou tem aquela conversa, eu não vou com a cara dele, eu não gosto dela, eu não gosto dele. Ei, isso tem que acabar. Nós temos muitas diferenças, mas temos um fator em comum que pode nos unir. Todos nós cremos e adoramos a Jesus de Nazaré, e por meio dele podemos ter alianças. O que falta nele tem em mim, o que falta em mim tem nele, de tal maneira que nós nos completamos. Aperte a mão desse tocha e diga: você pode até me achar esquisito, mas você precisa de mim, eu preciso de você. Você pode ser chato, mas precisa dele, precisa dela. Te faz raiva, mas você precisa dela. Ah, pastor, falou de mim, você também já falou dos outros, então trata de andar junto. Aleluia. Tem lenha aí? Tem lenha. Ele coloca a lenha, depois coloca o sacrifício, o bezerro. Mas não foi a maior oferta o bezerro, porque nesse altar Elias iria oferecer a maior oferta daquele tempo. Quanto tempo que não chovia naquela terra? Então o que era mais caro naquele tempo? Água. E ele pega 4 jarros de água e derrama 3. Aí nós que gostamos de numerologia, né? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, derrama no altar. Podemos falar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. O que era mais raro naquele tempo, ele derrama para Deus. O que era mais caro, ele oferece para Deus. O que você tem que oferecer para Deus hoje? Davi disse: eu não oferecerei a Deus aquilo que não me custe nada. Há algo caro que precisa ser oferecido. Eu não estou falando de dinheiro. Não, eu estou falando de uma entrega total. Aquilo que vale mais do que o mundo inteiro, aquilo que custou o sangue de Jesus, precisa ser derramado diante dele no altar. Quem quer se entregar sem reservas, levante as mãos em sinal de rendição a ele. Só tem 5 minutos para terminar. Fica de pé. Eu não gosto de passar do horário. Sou pastor de igreja. Presta atenção. O que é mais caro, ele derrama. O que Israel estava precisando naquele tempo? De chuva. Deus é um Deus de princípios. Você só vai receber aquilo que você está disposto a oferecer. Vou repetir, você só vai receber o que você está disposto a oferecer. Ana só teve filho quando ela, antes de receber, ofertou ele para Deus. Antes de querer, oferece. Antes de ter, entrega. Antes de possuir, dispõe. Antes de querer ser honrado, honra. Ninguém entendeu nada porque que ele estava derramando água. Ele derrama água e logo em seguida ele ora a Deus. O altar dele tinha oração. Ah, meu irmão, que crise de oração que estamos vivendo. A igreja não está conseguindo orar nem 5 minutos de joelho.
Eu falo pela minha igreja. Tem hora que a gente vamos dobrar o joelho. Dobramos quando... Lá eu tenho um vidro assim no púlpito. Às vezes eu dou uma aberturazinha de olho. Com 5 minutos que eu estou orando, já tem gente sentado, batendo papo. Os nossos sermões estão ficando mais discurso, porque está faltando essência de oração nas nossas vidas. Foi Moody que falou, né? Se pregássemos 5 minutos e orássemos 1 hora, os nossos sermões teriam mais resultado. O altar dele tinha oração. A oração é a alavanca da igreja. A igreja que ora é poderosa. A igreja que ora vive milagres. A igreja que ora, Deus atua. Uma pregação sem oração é apenas um discurso. Um louvor sem oração é apenas uma música cantada. Um culto sem oração é apenas um encontro de pessoas. A oração, ela move o coração de Deus. Ela toca o trono da graça. Ela traz o céu à terra. Quem está precisando ser avivado na oração aqui? Quem está? Levante a mão em forma de receber, porque Deus vai te chamar de madrugada de novo. Você vai conseguir orar novamente. Deus está com saudade de crentes aqui. Ele está querendo ver você de novo naquela disciplina que você tinha de buscar a face dele. Se você crê que já está sendo tocado, recebe agora a graça do Espírito Santo. Subinique amandoreba calabachai. Ele ora. Pastor, a oração resolve. Resolve. Ela muda a circunstância? Muda. E quando não muda a circunstância, o que acontece? Tem hora que você ora e não muda a circunstância, não é verdade? Quando ela não muda a circunstância, ela muda você. Tem que orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai resolver. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na copa. Aleluia. É só orar que Deus entra onde você não pode entrar. Ele vai aonde você não pode. Ele faz o que o médico não faz. Ele ajuda você aonde o advogado não pôde. Ele restaura casamento, Ele restaura a família, Ele tira filho da boca do tráfico, Ele tira a vida da prostituição, Ele pega o pior dos homens e transforma em homem de Deus. Ele ora. Quando acaba de orar o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, fogo do céu desce. Acaba de orar, o que acontece? Fogo. Mas o fogo não foi a maior resposta do sacrifício. O que ele semeou no altar? Água. Qual foi a colheita? Deus mostrou a ele um pequeno sinal no céu. Deus não precisa mostrar coisas grandes. Uma pequena coisa revelada por Deus já é grande. Entendeu? Uma pequena nuvem é suficiente. Ele vê uma pequena nuvem. Ei, Acabe, prepara a carruagem porque está vindo tempestade.
Ele derrama 3 cântaros e Deus manda chuva de todos os lados. Deus enche os rios, Deus enche as fontes, Deus enche os lagos, Deus enche a cisterna. Aquilo que você semeia, Deus manda colheita. Quem crê que todos os lados Deus está agindo na tua vida, Deus está agindo na sua retaguarda, Deus está agindo na sua dianteira, ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, em cima, embaixo, agindo na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida familiar, na sua saúde física, na sua saúde emocional, em todas as áreas, a mão de Deus está aí. Quem pode terminar glorificando? Levante as mãos e glorifica. Quem tem glória, o melhor, a melhor glorificação. Vai recebendo milagre, vai sendo tocado por Deus agora, vai sendo avivado pelo Espírito Santo agora. Ramai Chocomandara Súbia, Ribiede Calamanácia. Recebe a presença dele, recebe a glória dele aí, seja tocado por ele. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. É noite de você ser renovado, é noite de você ser cheio do Espírito. Aleluia! É uma noite de um encontro especial com Deus. Aleluia! Aleluia! Deixa o Espírito Santo